Não é mais tempo de oba-oba, é tempo de renúncia. É tempo de refletir e pensar: se Jesus voltar agora, como está a minha vida? Se eu partir agora, como está a minha vida? Se eu me encontrar agora com a morte, como está a minha vida com Deus? Eu tenho certeza, mas eu acho que tem uma coisa ali que está, acho que aquilo ali não vai dar. Então, meu querido, vai lá naquilo ali que não dá, conserta aquilo que não dá enquanto você tem tempo agora, porque nós não sabemos dos momentos futuros. Jesus está às portas, os sinais estão se cumprindo. Mas eu glorifico a Deus que Pedro foi fiel na sua palavra. E sabe o que eu aprendo aqui? Tem pessoas que têm medo de pregar, pastores, palavra exortativa, porque acham que o povo vai pegar a Bíblia e vai para a primeira igreja que encontrar na esquina. Só que eu vejo uma coisa aqui com Pedro: quando ele terminou de pregar, quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. Ei, verdade não tira a crente da igreja, verdade não desvia, verdade traz transformação de vida, verdade traz transformação de vida. 3.000 pessoas depois de uma pregação dessa, irmãos, tem como? Quando Jonas pregou em Nínive, eu estou concluindo, ele disse assim: olha, Deus vai acabar com todos vocês. E ele tinha um motivo, irmão, estava meio estressadinho com o povo, não tinha? Alguns estudiosos dizem que a sua família foi assassinada, a família de Jonas foi assassinada pelos ninivitas. Israel pagava tributo para os ninivitas. O que é que Jonas queria mais? Os ninivitas eram bárbaros, era uma grande potência da Síria. O que ele queria mais? Acaba mesmo, meu Deus, acaba com tudo. Não vai acabar, prega. Deus vai acabar com vocês. Deus vai destruir tudo. O que aconteceu, irmãos? Geração perversa. Deus vai acabar com tudo. A Bíblia diz que quase 120.000 pessoas se converteram ao Senhor, o Deus de Jonas. Ei, pastores, obreiros, líderes, não tenham medo de perder os seus liderados por falar a verdade. Verdade não desvia ninguém. É mentira do diabo, é mentira de Satanás, é o espírito da mentira usando muita boca de profeta. Sobe nos altares e tem levado muitas ovelhas a caminhar por caminhos largos. Mas Deus colocou no coração dessa mocidade esse tema para me alertar, porque a palavra vem diretamente para mim primeiro, e nos alertar, irmãos, nessa geração perversa a qual nós estamos vivendo nesses últimos dias. Pessoas que estão de qualquer maneira, mas que a vida do Senhor está próxima, e assim como Ele destruiu a Sodoma e a Gomorra, Ele também vai destruir toda esta terra. Ai daquele que ficar aqui quando Jesus voltar, ai daquele que ficar aqui. Ele já pagou o preço de sangue pela minha vida e pela tua vida. Eu não me quero mais, é difícil, eu sou jovem, eu também sou jovem. E não me quero, é difícil, mas o mais difícil Jesus já fez, porque eu e você não conseguiríamos morrer na cruz, e Ele já fez isso por mim e por ti. É tempo de tomar vergonha na cara e renunciar às novelas profanas. É tempo de renunciar o namoro ilícito. É tempo de renunciar os palavrões, a mentira. É tempo de renúncia. Irmãos, Ló estava em Sodoma, mas ele não ficou na forma de Sodoma. As suas filhas, sim, ficaram com o coração voltado para o pecado, mas isso já era outra mensagem, não vou entrar. A sua mulher, sim, ficou na forma de Sodoma também, porque entrou no seu coração. E quantos estão vivendo neste mundo e têm se deixado contaminar? Mas que nós, jovens, sejamos diferentes, referenciais de Deus na terra. A última vez que eu preguei, eu falei aqui sobre Samuel, vocês lembram? Eu falei que Samuel era diferente, mesmo próximo aos sacerdotes que estavam desconcertados. Ele
comprometido. Existem rapazes comprometidos. Existem obreiros, obreiras, pessoas